Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo explicando a você como o investidor pode cair na malha fina. Esse vídeo é bem interessante, tem bastante pontos importantes. Se você se atentar a todos eles, você não vai ter problema com o leão, com a Receita Federal. Vamos lá? De uma maneira bem direta, direto ao ponto, sem enrolação, vamos lá. Vamos saber o que é malha fina. Talvez você não saiba o que é, ou só ouviu falar, e a gente vai começando a falar o que é malha fina. Malha fina é quando a Receita Federal notifica o contribuinte a prestar conta daquela informação que ela colocou na declaração de imposto de renda. Isso é importante porque nem sempre a Receita Federal está certa. Ela está só perguntando o que é aquilo. Por isso que é importante o investidor ter todas as suas documentações, ok? Ter de 5 anos para trás, todos os pagamentos de impostos. Então, faz com que você se resguarde de qualquer problema que tenha, porque tem como você comprovar o problema, ok? E é importante também que as notificações, vou ensinar aqui também como você procura saber onde está esse problema na malha fina, para depois, no final do vídeo, eu vou te ensinar os pontos que fazem cair na malha fina. Existem os pontos certinho onde é certo cair se você não se atentar, principalmente com alguns tipos de investimentos, ok? Vamos lá, como saber se meu CPF está regular ou não? Eu vou começar falando desse assunto. Se você nunca declarou imposto de renda, é muito comum você ficar sabendo que precisa declarar quando o seu CPF fica pendente de regularização. E como você fica sabendo disso? Se você colocar no Google, fizer uma consulta, consultar CPF, e aí você vai ver, consultar a situação cadastral do CPF, você vai colocar o seu CPF, sua data de nascimento. Se tiver regular, porque está tudo ok. Se tiver pendente de regularização, é porque você precisa declarar. E onde você vai para saber se tem alguma notificação da Receita Federal? Você vai no site do ECAC. No site do ECAC você pode entrar pelo Gov ou pelos seus últimos 2 recibos do imposto de renda, e lá tem declarações e demonstrativos. Lá tem todas as informações da Receita Federal. E aí você vai saber se precisa declarar alguma coisa, se tem alguma notificação da Receita, se você não declarou e qual ano eles estão cobrando. Então tudo isso você consegue se informar no site do ECAC. Você mesmo pode fazer isso. Precisa de um contador para isso? Não precisa. Hoje tem muitas informações na internet de como entrar. Caso você precise de um contador para entender o posicionamento da Receita, tudo bem, mas você mesmo pode fazer. E esse vídeo é para ensinar você a fazer sozinho, ok? Ter essa autonomia de aprender a mexer também com as informações ali dos seus investimentos, do seu CPF. E como você pode resolver situações que caíram na malha fina, pendências na Receita Federal. Também dentro do site do ECAC. Hoje em dia não precisa mais ir até a Receita Federal para resolver qualquer coisa. Isso está no tempo antigo. Hoje, com o advento da internet, você consegue fazer todas as suas informações de malha fina, prestar informações, tudo dentro do site do ECAC. Lá tem processos, e dentro desses processos você vai colocar lá malha fina e vai colocar os documentos para você prestar a conta. É importante você se atentar a 2 fatores. Quando você declara o imposto de renda e depois cai na malha fina, você recebe uma notificação lá no ECAC, ou por omissão de receita, que é muito comum, erros na hora de descrever a declaração de investimento, ou na hora da venda que você vendeu, mas não informou DARF. Isso são pontos que caem na malha fina. Ele vai pedir informações e dizer que você não fez. Você tem um prazo para retificar. Se esse prazo passar muito tempo, você já entra num processo. E dentro desse processo, gente, você não consegue retificar mais a declaração. Então, se você está dentro de um processo já que ele já autuou você não consegue retificar, então vai ter que prestar conta, e se ele entender que houve uma omissão de renda da sua parte, você pode ser multado e pagar juros, e aí a situação vai complicando. Então, existe um prazo depois da malha fina que precisa ser resolvido. Por isso que você que é investidor,
fez a declaração, fica acompanhando lá, ou seu contador fica acompanhando com você, ok? Eu posso no final mostrar como é que é o site do ECAC para vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá. Vou falar de alguns pontos de investimentos que fazem você cair na malha fina, que é o tema desse vídeo, ok? Erros comuns de renda variável. Eu até coloquei aqui no caderninho para eu não me perder, ok? Declarar posição de investimentos. Muitas pessoas, às vezes, acabam esquecendo ou passa batido a sua posição de investimento 31 de dezembro. Mas a Receita Federal, ela não quer que você coloque o valor de ações em 31 de dezembro. É sempre pelo valor de aquisição, quando você comprou. Por isso que a nota de corretagem tem que estar guardadinha com você, tá, gente? Porque na nota de corretagem tem o valor que você comprou. E você precisa fazer o preço médio caso ocorra várias compras com preços diferentes. Então aquela ação tem que ter o preço médio e você tem que ter a nota de corretagem. Primeiro erro, as pessoas colocam sempre 31 de dezembro, a data das ações naquele dia, e coloca a posição acionária ali, e ali complica tudo. Porque a nota de corretagem é uma coisa e ali está outra coisa, e acaba que o seu patrimônio não bate. Então, é um problema. Os dividendos no Brasil não são tributáveis, mas devem ser declarados. Então, os dividendos têm que estar lá na ficha, rendimentos isentos e não tributáveis. Outro erro comum são pessoas que colocam na ficha errada as informações de investimentos. Então, você tem que declarar os dividendos no isentos e colocar lá toda a sua posição. Tem lá no site da B3 também. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como pega as documentações. Se você quer um vídeo desse, põe aqui nos comentários, que eu já deixo para o próximo vídeo. E juros sobre capital próprio já fica em rendimento sujeito à tributação exclusiva, que é uma outra aba. Se você misturar uma com a outra, imagina, se você bota juros sobre capital próprio lá no isento e dividendo na posição errada. Isso faz você cair na malha fina porque você colocou errado. E às vezes a pessoa fala, mas é um bobo, é um erro tão bobo. Mas existe o local certo para colocar cada informação, ok? E aqui eu quero falar outra coisa. Ações, fundos imobiliários, ETFs, eles têm uma regra também que deve ser seguidas na declaração, porque se você não fizer, você vai receber uma notificação que as fichas de renda variáveis, elas têm que ser declaradas lá na renda variável. E lá tem que colocar o seu lucro e suas perdas. Eu já falei isso em outro vídeo. Então você vai pegar a sua nota de corretagem, você vai colocar o fechamento do mês. Se você obteve lucro no mês de janeiro, fechou com o mês em lucro, você vai colocar lá o saldo positivo em renda variável lá na declaração de imposto de renda e paga o imposto de renda caso seja acima de R$20 mil as ações. Fundo imobiliário não tem isenção de 20 mil, só ações. Então você paga imposto com o lucro, ok? E guarde a DARF. E você paga esse imposto lá no Sicalc Web, com o código 6915 ou 6015. Outra informação importante, tive prejuízo. Você pode compensar os prejuízos em caso de ações. Então, para você se beneficiar, que você vai pagar menos impostos, você consegue abater para você pagar menos. Um exemplo, se você teve um prejuízo de 300 no mês anterior e você teve um lucro aqui de 500, você consegue abater o seu prejuízo, então você vai ter essa diferença aí para pagar imposto em cima dessa diferença de 200. E aí você vai abater as suas taxas, né? Vai abater também o IRD do duro de 1%, e quando você aplicar a alíquota, você vai pagar menos impostos porque você abateu o que é devido para você. E as pessoas não fazem isso e acabam pagando imposto indevido ou nem pagam e se embolam todo. E eu vi um caso de um cliente que ele esqueceu de pagar uma DARF e era no valor de R$10 mil. E o que aconteceu? Ele deixou de pagar, tá com juros já de um ano, já chegando a R$14 mil, gente. Então é muito importante ter acompanhamento mensal com a sua nota de corretagem, ok? Não deixa para fazer isso só no final do ano. Isso também é um erro muito comum. Quando o investidor deixa para fazer tudo na declaração de imposto de renda, e aí pode pular alguma nota de corretagem, você mesmo pode esquecer de enviar para o contador, e o contador vai acabar
sendo responsabilizado por não ter visto aquela nota e você também não enviou, e olha que confusão. Então, quando você tem esse controle, não há problema nenhum. Eu tô um pouquinho resfriada hoje, por isso que a mão no rosto toda hora, gente. O tempo aqui tá bem ruim, então a gente acaba ficando mal também. Vamos dar continuidade. Então, se você não abater as taxas, as perdas, as compensações e pagar o imposto e deixar isso tudo para o final do ano, isso é certo que cai na malha fina. Porque pode ter um erro, pode uma nota se perder, pode acontecer todo imprevisto. Então, se você é investidor, me segue lá no Instagram. Eu vou ensinar você a ter esse acompanhamento mensal. Você não precisa ser um expert em impostos, né? Mas só de você dominar aquilo que você investe, você já economiza dinheiro, né? Porque você não precisa aprender tudo de declaração de imposto de renda, mas precisa aprender tudo sobre a declaração de imposto de renda do investimento que você faz. Se você tem fundos imobiliários, aprenda sobre isso, ações, porque assim como você estudou ações e fundos imobiliários para você economizar dinheiro, para você fazer seu dinheiro trabalhar para você, aprender sobre a tributação também faz você economizar dinheiro e não perder dinheiro para o Estado, ok? Outra coisa que faz cair na malha fina, as pessoas acham assim, eu vendi menos de 20 mil reais, eu sou isento. Você é isento de pagar o imposto, mas declarar você é obrigado. Se você comprou R$1 de ações, uma fração, você precisa declarar, é obrigatório. Mas Bruna, por eu ter comprado 10 frações da Itaúsa, 100 frações, eu preciso declarar tudo que eu tenho? Sim. Então, se você já é obrigado a declarar porque comprou ação, agora você vai ter que informar todos os seus rendimentos. Também é um erro. Ah, só vou declarar um investimento porque eu me tornei obrigado. Não, agora vai ter que declarar tudo. Então, pegar todos os seus imóveis, seus dependentes e colocar ali e prestar conta. Fazer ali a sua vida, né? Tirar a cópia da sua vida e entregar para eles. Não tenha medo de declarar. As pessoas têm medo de declarar porque acham que vão pagar. Você pode pagar se você não declarar, tá? Pode pagar? Isso é uma afirmação, porque muitas pessoas com medo de declarar sendo obrigado acabam pagando multa e juros, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar de rendimentos de investimentos no exterior, os BDRs. Um erro muito comum, e isso é certo você ter uma notificação da Receita Federal. Investimento no exterior, gente, os dividendos que você recebe de lá, eles não são isentos como no Brasil. Você recebe em dólar, e esses rendimentos, você tem que ver a variação cambial, transferir a variação cambial lá na data da remessa, e você tem que colocar lá na ficha do Carnê-Leão, que fica dentro do ECAC, colocar o valor recebido do exterior e pagar a DARF, o imposto em cima desse rendimento acima de R$ 1.903. Se você não declarar, o que acontece? Vai cair uma notificação e vai pedir para você pagar esses impostos, porque isso é uma omissão de receita e traz problema para você, ok? Então, você precisa ter controle dos seus dividendos no exterior. Declarar errado o fundo de investimento. O que eu quero falar sobre isso? Até mesmo para a gente ser objetivo. As pessoas erram muito o fundo de ações, a porcentagem, né? É o day trade, swing trade. Desculpa, gente. Porque tem uma alíquota específica. Um é 15%, outro é 20%. Mas lembrando, quando tem lucro, você já pagou 1% do IRD do duro. Então, você paga 19% e 14%. Quando existe já o desconto. Você não vai precisar pagar de novo. Muitos casos, eu peguei um cliente que ele pagava 20% e ainda descontava 1%. Então, ele pagava 21%. A gente conseguiu de volta esses 1% que não foram devidos e foram compensados futuramente. A gente conseguiu... administrativamente, né, pedir esse dinheiro de volta. Então é isso. Esses pontos são muito importantes para você que é investidor. Então, se atente se você está declarando no lugar certo, lá na ficha, lá nos rendimentos, entender como funciona cada tributação. Se você tem ações, descobrir tudo sobre ações, o nosso canal fala sobre isso. Muitas pessoas caem na malha fina
às vezes por fazer uma declaração de acordo com a internet, e acabam não verificando o que está na legislação. E eu posso falar para vocês, os erros muito comuns são de pessoas que estão começando agora. Então você está investindo, está conhecendo os investimentos e acaba fazendo sozinho, e você pode ter problema sim, tá? Se você não quer fazer com contador, você mesmo quer fazer, eu sugiro que você faça, porque o investidor tem que dominar o assunto dos investimentos e dominar o assunto da tributação dos seus investimentos. Porque o investidor, ele não só paga imposto ou precisa se preocupar com a Receita Federal final do ano. Ele precisa se preocupar com a Receita Federal mensalmente. Porque na cabeça da Receita, o lucro é nosso e a perda é sua. Infelizmente, o Estado trabalha dessa maneira e a gente tem que respeitar isso para a gente não ser autuado, né? Se a gente quer andar de acordo com a legislação, a gente faz dessa maneira. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Falei aqui de alguns pontos. Se você tem outros tipos de investimentos, coloque aqui que eu vou ajudar você. Como declarar. As declarações de imposto de renda foram mudadas as datas, né? Antigamente começava 1º de março e agora a Receita Federal falou que a data vai ser do dia 15 de março a 31 de maio. 15 de março começam as declarações de imposto de renda referente à sua vida financeira de 2022. Então, me segue lá no canal, me segue aqui no canal, aperta o joinha, se inscreva, porque você vai ter vários assuntos sobre imposto de renda de investimento e você vai ficar sabendo também lá no nosso Instagram tudo sobre o assunto, que é @contadoraBrunaGuiar, ok? Espero vocês lá, espero ter ajudado e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!